O Evangelho de Marcos, ele é muito interessante. Quando você compara Marcos com Mateus e Lucas, e lembre-se que nós já falamos isso em outra transmissão, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, você vai observar que logo no início do evangelho, Marcos se diferencia de Mateus e Lucas, e também de João posteriormente, mas vamos ficar com esses três, Mateus, Marcos e Lucas, chamados evangelhos sinóticos, porque tanto Mateus como Lucas, eles vão ter, vamos chamar assim, o cuidado, né, ou o propósito de fazer a narrativa do nascimento de Cristo. Tanto Mateus como Lucas, e Lucas ainda se estende um pouco mais do que Mateus, trazendo registro dos familiares de Jesus, como Isabel, como Zacarias, como João Batista. Mas Mateus e Lucas fazem esse registro de o que aconteceu, o registro natalino. Mas você não vai ver isso aqui no Evangelho de Marcos. Marcos, ele começa falando a respeito de João Batista, que apareceu pregando arrependimento, e depois ele vai falar a respeito de Jesus, que chega agora também pregando o arrependimento. E que Jesus é batizado por João, depois é levado ao deserto, né? E logo Marcos vai registrando as ações de Jesus e as palavras de Jesus. Ele não se detém nesse registro natalino, mas ele vai logo para o ministério de Jesus. E você vai observar que podemos resumir esse ministério do Senhor Jesus, já no seu início, registrado aqui em Marcos, nessas duas palavras. Palavra, no sentido de pregação e ensino, e ação, aquilo que Cristo fazia em prol e benefício daqueles que necessitavam. E é justamente desses dois aspectos do ministério de Jesus que nós queremos discorrer no dia de hoje. Nós lemos o capítulo 1, versículo 21 a 28 como base, mas nós estaremos vendo outras passagens aqui próximas desse texto que nos vai mostrar as palavras de Jesus e as ações de Jesus. E a pergunta é, o que é que nós podemos extrair, o que é que nós podemos observar e tirar de lições práticas para a nossa vida a respeito do ministério de Jesus, no que concerne a pregação, no que concerne a palavra falada e suas ações. Vamos ver primeiro em relação à palavra. Quando você olha aqui o registro de Lucas, nós podemos dizer que no ministério de Jesus, a palavra marcou o início do seu ministério. Se você está com sua Bíblia aberta, e se você não está, eu quero que você acompanhe comigo, abrindo a sua Bíblia, Marcos capítulo 1, versículo 14, é um texto que nós já lemos, na verdade foi o primeiro texto dessa série, que diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Então, observe aqui que Jesus começa o seu ministério como pregando. Jesus começa o seu ministério anunciando a palavra de Deus. Jesus começa o seu ministério trazendo as verdades do céu para o homem perdido. O ministério de Jesus começa e é marcado, o ponto de partida é a palavra. Agora, irmãos, nós vamos observar que esta palavra que Jesus pregava, ela não era qualquer palavra. Se você está comigo, eu quero que você me acompanhe, e nós vamos ver vários textos aqui próximo. Capítulo 1 ainda, do versículo 21, que foi o texto inicial que nós lemos, diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ensinar na sinagoga. Versículo 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, a palavra ou a pregação começa ou marca o início do ministério de Cristo, e esta palavra, esta pregação, como diz aqui o versículo 21, este ensino, ele tem um diferencial.
Havia pregadores na época de Jesus. O próprio texto aqui nos deixa claro que os escribas ensinavam, né? Os chamados doutores da lei ensinavam, os doutores da lei pregavam. Mas agora Jesus chega e ele começa a pregar e o povo vê logo uma diferença. E essa diferença, aqui o texto nos diz, é que Jesus pregava com autoridade. Autoridade porque ele é a própria verdade. Lembre-se que ele, no Evangelho de João ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade. Então ele não prega apenas sobre a verdade, ele prega a verdade que diz respeito a ele mesmo. Mas ele também prega com autoridade, irmãos, porque ele prega com fidelidade a palavra do Senhor. Os escribas naquela época, né, os intérpretes da lei, eles fizeram tantas interpretações da lei do Senhor, tantas e tantas, que trouxeram sobre si fardos que nem eles mesmos podiam carregar, e distorceram a palavra do Senhor. Mas Jesus não, Jesus chega falando a verdade e com fidelidade. Era uma palavra de autoridade. E o povo percebeu isso. O povo percebeu, discerniu a diferença entre a pregação, entre a palavra daqueles chamados doutores da lei e as palavras de Jesus. Então Jesus, ele inicia seu ministério com a palavra, com a pregação. Esta pregação, esse ensino, esta palavra é acompanhada de autoridade, mas também nós vamos observar que a pregação de Jesus, o ensino de Jesus, a palavra de Jesus era prioridade, preste atenção, era prioridade no seu ministério. Veja comigo o capítulo 1, versículo 38. Aliás, vamos começar do versículo 37 para termos a passagem por um todo. Olha o que diz. Tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com eles estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, preste atenção aqui nas palavras de Jesus, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue. Preste atenção, a fim de que eu pregue. Também ali, ou seja, Jesus não ia ficar confinado a Cafarnaum, mas ele resolveu e decidiu ir para outras regiões. E qual o propósito dele ir para outras regiões? Veja o que diz, pois, ou seja, a razão, para isso eu vim. Observou que Jesus, ele vai para outras regiões, além de Cafarnaum, para justamente ali fazer o quê? Pregar. Para fazer o quê? Ensinar. Para fazer o quê? Anunciar o reino de Deus. E ele diz que vai fazer isso porque foi o motivo ou o propósito pelo qual ele veio. Ele veio justamente para pregar. Irmãos, isso é muito interessante. Porque parece-nos às vezes, numa leitura superficial, que parece que Jesus, ele colocou a pregação em segunda instância, ele fazia muito mais do que falava, e não é verdade, e aquela ideia muitas vezes que se tem de que a gente precisa fazer muito mais e falar menos, não tem base bíblica. Jesus, ele falou muito mais do que fez, apesar que o fato de falar mais, de pregar mais, não significa que ele não faça ou não fez. Assim também deve ser a nossa vida, assim também deve ser a igreja. Deve ter prioridade a palavra do Senhor, o ensino da palavra. A própria comissão de Jesus, ou a chamada grande comissão, vai nos dizer que nós devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura. E estes sinais seguirão aos que creem. Note que os sinais vão seguir, é uma consequência. Porque no próprio ministério do Senhor Jesus, ele ensina isso aos seus discípulos, e isso nós precisamos praticar, é que a prioridade é a palavra de Deus. Então, Jesus, ele tem o seu ministério marcado no início
pela pregação, esta pregação é com autoridade, esta pregação, este ensino, esta palavra como eu acabei de dizer, é prioritária no seu ministério. E também era feita em todas as ocasiões, todas as ocasiões que Jesus podia estar, ele estava ali pregando. Se não, vejamos, o capítulo 2 diz o seguinte: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Logo ocorreu que ele estava em uma casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles chegavam a lugar. E anunciava-lhes a palavra. Observou? Vou repetir o versículo 2. Muitos afluíram para ali é onde Jesus estava. Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Então não tinha lugar. Tinha muita gente. E o que Jesus faz diante daquela multidão que vai vê-lo? Ele anuncia a palavra de Deus. Versículo 13. De novo saiu Jesus para junto ao mar da Galileia, e toda a multidão ia ter com ele. E o que é que ele faz? E ele os ensinava. Versículo 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: não, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim pecadores. O que é que Jesus está fazendo aqui? Está pregando. Então, em toda e qualquer ocasião, Jesus não deixava passar, ele estava ali pregando, por onde ele passava e nas ocasiões em que ele estava. Então você observa aqui que ele chega em Cafarnaum mais uma vez, e ele vai para uma casa, a multidão vai para lá, ele prega. Depois ele sai para a praia mais uma vez, e a multidão vai atrás dele e ele prega. Depois aqui da conversão de Levi, né, de Mateus, ele dá uma festa, chama muitas pessoas. O que é que Jesus faz ali? Prega. Então, Jesus não desperdiçava nenhum momento, não desperdiçava as ocasiões, Jesus não desperdiçava a sua geografia, ele estava ali sempre pregando. Isso é muito interessante, irmãos, porque nós também devemos, assim como Jesus, aproveitar as situações. Quantas ocasiões nós podemos e nos são abertas oportunidades de testemunharmos do Evangelho, de testemunharmos daquilo que Deus fez por nós e nós deixamos passar. Jesus nos ensina aqui que a palavra ela tem que ser pregada, e como Paulo vai dizer a Timóteo, a tempo e a fora de tempo. Então você observa aqui que a palavra no ministério de Jesus fez parte do início do seu ministério, era uma palavra de autoridade, era uma palavra que ocupava prioridade no seu ministério, era uma palavra que estava em todas as ocasiões, e também que o seu conteúdo sempre visava a salvação. Se não, vejamos o capítulo 1, versículo 15, que nós já lemos aqui, já vimos em outro momento, 1 versículo 15, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Capítulo 2, o versículo 5, olha o que diz: vendo-lhes a fé, Jesus lhe disse ao paralítico então: filho, os teus pecados estão perdoados. Essa passagem é aquela passagem em que aqueles 4 amigos vão para Jesus, mas como diz o texto que nós lemos no versículo 2, e que havia tanta gente que não tinha lugar para aproximar-se de Jesus, eles pegam aquele amigo, sobem no telhado daquela casa, fazem um buraco, descem, imagina a trabalheira que foi, descem aquele homem acamado diante de Jesus ali, todos ficam vendo, e todos sabem que Jesus poderia então ali curá-los, porque já tinha feito outras curas. Mas surpreendentemente Jesus não cura imediatamente. De forma surpreendente, Jesus diz que perdoados estão os seus pecados. Ele depois sim vai curar, ele depois vai dizer ao paralítico: toma teu leito, tua cama e anda, e ele vai justamente acontecer isso, por causa do questionamento daqueles homens que estavam ali, perguntando: quem
é este? Como é que ele pode perdoar pecados se só Deus pode perdoar pecados? Eles estavam certos? Estavam. O problema é que eles não estavam reconhecendo e não sabiam e nem criam que Jesus era o próprio Deus encarnado ali diante deles. Então, note que Jesus, antes de curar, Jesus perdoa os pecados daquele homem. Isso mostra que a palavra, ela visa a salvação do perdido. Paulo, quando escreve sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Note, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não é para melhorar a minha vida financeira, não é para resolver os meus problemas pessoais, não é para me fazer rico, nada disso, não é para me fazer uma pessoa saudável a ponto de nunca ter nenhuma doença. Não, o propósito do Evangelho não é esse. O propósito do Evangelho é a salvação. Por isso que Jesus vai dizer: eu vim para pregar. Porque pregar o quê? As boas novas de Deus ao pecador. Pregar o quê? O arrependimento, para que o pecador fosse assim salvo. Então, a palavra é algo marcante na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Porque ele inicia seu ministério com a pregação, com a palavra. A sua palavra é uma palavra de autoridade. A sua palavra tem prioridade no seu ministério. A sua palavra, o seu ensino é constante em todas as situações. E também o seu conteúdo, o conteúdo da sua pregação, visava a salvação. Jesus era um homem da palavra. A igreja é uma comunidade da palavra, a palavra de Deus. E esses elementos que há na vida de Jesus, no ministério de Jesus, também deve estar na minha vida, na sua vida, deve estar na nossa igreja. Mas Marcos nos mostra aqui que Jesus era o homem da palavra, da pregação, do ensino, mas também da ação. Nós vamos observar isso aqui o tempo todo. E mais uma vez eu quero convidar você a acompanhar comigo os textos. Capítulo 1, versículo 23 ao versículo 27, que nós já lemos, só relembrando aqui, diz que Jesus estava ensinando na sinagoga. E versículo 23 diz assim: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. É interessante, né, isso aqui, porque a sinagoga era o lugar de culto. E no meio da sinagoga, parece-nos isso, não foi alguém que levou um endemoniado para lá, mas alguém que estava na sinagoga, foi possuído de um espírito imundo, por um demônio. E Jesus aqui, diz o versículo 24, que esses demônios reconhecem Jesus como o Santo de Deus. Olha aí o versículo 24, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, viesse-nos perder-nos. Viesse-nos, a mesma palavra que é usada lá em Gadara, que nós vamos ver posteriormente, os demônios viessem nos perturbar, né? Nos atormentar, melhor dizendo, antes do tempo. E aí os demônios dizem: bem sei que és o Santo de Deus. Os homens não podiam saber, mas os demônios sabiam e reconheciam. Mas olha o que Jesus faz. Versículo 25. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai. E o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Então Jesus aqui começa a exercer o seu poder. Ele não apenas prega com autoridade, mas ele exerce também o poder espiritual com autoridade. Porque olha o que diz o versículo 27. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e esses espíritos imundos lhe obedecem. Aonde estava ou por que aqueles homens estavam admirados? Pela seguinte razão: já havia sim exorcismo naquela época, já havia sim expulsão de demônios, mas era algo cheio de paramentos, era algo demorado, era algo, às vezes nem conseguiam expulsar os demônios. Mas Jesus chega e com uma palavra só ordena aqueles espíritos imundos
que calassem e saíssem. E diz que imediatamente aqueles demônios, ou aquele demônio que estava possuindo aquele homem, se retira. Isso causa admiração, porque eles já viam expulsões de demônios, mas que demoravam horas, dias, às vezes nem se era expulso. Mas agora aquele homem tão simples ordena e sai os demônios. Jesus exerce a sua ação de forma com autoridade divina, autoridade espiritual. Mas Jesus, ele não só expulsa demônios, ele também cura enfermos. Marcos registra bastante isso. Você, por exemplo, vai ver no capítulo 1, versículo 30. Capítulo 1, versículo 30. Diz: a sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se dela, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-lo. Versículo 40 do capítulo 1 ainda, diz: aproximou-se dele um leproso, e rogando-lhe de joelhos, disse: se queres, podes purificar-me. E no capítulo 2, versículo 10, capítulo 2, versículo 10, diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade, olha aí a palavra autoridade mais uma vez, para perdoar os pecados, disse ao paralítico, versículo 11 agora: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem, olha a admiração mais uma vez aí, todos, e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos algo assim. É interessante que Jesus, ele expulsa demônios, mas ele também cura enfermos. E aqui você vai observar alguns pontos interessantes. Primeiro, Jesus cura a sogra aqui de Pedro. E qual era o problema da sogra de Pedro? Febre. Bom, se ela estava com febre, então havia algo inflamado. Por exemplo, poderia ser que a sua garganta estivesse inflamada, ela estava com uma forte gripe, e a sua garganta estava inflamada. Poderia ser. O fato é que se ela está com febre, tem alguma inflamação, por mais simples que seja, e Jesus a cura de uma, vamos chamar aqui, entre aspas, de uma simples febre. Mas depois, no versículo 40, se aproxima de Jesus um leproso. E vamos entender aqui, irmãos, que a questão da lepra em Israel era muito séria. Muitas vezes associamos a lepra, descrita aqui na Bíblia, como o que nós chamamos hoje de hanseníase. Mas ia muito além disso aí. Ia muito além. As pessoas, elas ficavam de forma deformadas, porque parece que todo tipo de doença na pele era tomada, né? E aqueles homens ficavam com a pele embranquecida, podre, a ponto que os leprosos, eles não podiam estar dentro da comunidade de Israel por serem imundos, e eles ficavam à parte da comunidade. E aquele homem chega diante de Jesus, versículo 40, ele roga, ou seja, ele com atitude humilde, ele se ajoelha e ele diz: se queres. Ele sabe que Jesus tem poder para isso, mas por ele saber, ele diz assim: se tu podes, não, se tu queres, porque ele sabe que Jesus pode. A questão é se Jesus quer. Pela misericórdia, o Senhor quis assim e curou aquele homem. Diz que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. É interessante isso aqui, é muito importante esse registro, porque conforme as tradições da religiosidade judaica, se alguém tocasse no leproso, ficava imundo, tinha que passar por todo um processo de purificação. Não que significava necessariamente que ele tinha que ter lepra, mas era considerado imundo porque tocou em alguém imundo. Mas aqui Jesus, ele toca em alguém que é imundo, e no lugar de ele tornar-se imundo, aquele que é imundo, aquele que está doente, ele é purificado. E depois Jesus
vai curar um homem que é paralítico, provavelmente aqui de nascença. Note que para Jesus não há diferença. Pode ser uma febre, pode ser uma doença adquirida e contagiosa e imunda, pode ser uma doença de nascença, não importa, ele tem poder e ele cura. Não importa a enfermidade, pode ser a mais simples, a mais terrível, Jesus tem poder para curar, e ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele ainda cura, ele é poderoso para isso. É importante observar que isso não significa que ele tem que curar todos. O próprio texto aqui vai nos mostrar muitas vezes que Jesus curava a muitos, não significava que ele curava a todos. Se você vai para o capítulo 1, versículo 32, observe: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou a muitos, tá certo? E expeliu os demônios, não lhe permitindo que falasse porque sabiam quem ele era. Então observe que Jesus ele é poderoso. Então as palavras de Jesus, como já vimos, ela tem autoridade, marcou o início do ministério de Jesus, era prioritária, era constante e visava a salvação. Mas Jesus não se restringiu apenas à palavra, ele era um homem também de ação, e ele então exerce autoridade, expulsando demônios, ele exerce autoridade, curando enfermos, não importando o grau ou a dificuldade da enfermidade. Você observa também que essa ação de Jesus em curar, ela não era desassociada da palavra do ensino. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Por quê? Quando você vai para o capítulo 3, versículo 1 a 6, capítulo 3, versículo de 1 a 6, vai dizer o seguinte: de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem de mão ressequida. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria no dia de sábado, a fim de acusarem. Disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhe perguntou: é lícito aos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? E eles ficaram calados. Jesus está perguntando aos doutores da lei que queriam pegá-lo. Olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Observe que Jesus ele está operando o milagre aqui, mas o fato dele operar o milagre, isso não desassocia, isso não faz com que ele não estivesse ensinando. Ele ensina em meio à sua ação sobrenatural de cura, né? Essa ação poderosa. E você vai ver então aqui que isso é muito importante. Por quê? Quantas vezes nós queremos priorizar a palavra em detrimento da ação ou da manifestação do poder de Deus, ou queremos o poder de Deus sendo manifesto, mas não queremos valorizar a palavra. Para Jesus não havia diferença. A palavra era prioritária e era acompanhada de manifestações de poder. Não precisava excluir a palavra. E mesmo quando ele está exercendo o seu poder, ele está ali também ensinando. Isso é muito importante e nós devemos observar isso na vida de Jesus e aplicar para nós. Mas há também um ponto aqui que me chama muito a atenção. O poder de Jesus era exercido sobre os demônios com autoridade. O poder de Jesus era exercido sobre as enfermidades, não importando a gravidade. O poder de Jesus era exercido sobre as enfermidades associado ao ensino.
Mas também o poder de Jesus era exercido, mas ele não precisava e não requeria publicidade. Capítulo 1, versículo 32, capítulo 1, versículo 32, olha comigo aqui, veja o que diz. E ele curou a muitos doentes, de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Se você volta ainda para o versículo 27, diz assim: todos se admiraram a ponto de perguntarem quem vem a ser isto. É uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu a célebre fama de Jesus por todas as circunvizinhanças da Galileia. Mas isso não significa que Jesus queria que eles fizessem isso. Porque fica óbvio aqui, no capítulo 1, versículo 34, que Jesus proíbe, por exemplo, os demônios. Se você vai para o capítulo de fazer publicidade do próprio Senhor Jesus, que eles reconheciam ser o Santo de Deus. Quando você vai para o capítulo 1 ainda, mas versículo 40, a cura daquele leproso, diz assim, versículo 41, Jesus, profundamente compadecido, estendeu a sua mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. É interessante, só um parentezinho aqui, é que Jesus, quando ele cura, né, irmãos? Jesus não faz meia cura. Eu fico muito preocupado às vezes com esses ministérios de cura que há por aí, em que as pessoas são meia curadas. Aqui não, aqui diz o texto que o leproso ficou limpo imediatamente. Depois nós vamos ver que antes o texto diz que a sogra de Pedro, a febre passou imediatamente e ela já passou a servir aqueles que estavam na sua casa. O homem, o paralítico, diz que ele saiu saltando, pegou e saiu andando, não ficou assim, como que aprendendo a andar. O homem da mão ressequida não ficou assim, cada dia ele ia melhorando, não. A sua mão foi estendida, o seu braço foi estendido. Observou isso? Quando Jesus cura, ele cura. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que quando ele expele os demônios, ou quando ele cura enfermos, olha o que diz o versículo então 43. Fazendo-lhe veemente então a advertência, logo despediu. Ele disse: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece a tua purificação, o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propagar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Então você vai observar aqui, e há outros textos também, capítulo 3, versículo 9, olha aqui comigo, capítulo 3, versículo 9 e 10, então recomendou aos seus discípulos que sempre tivesse pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não comprimirem. Pois curava muitos, olha aí, mais uma vez, a muitos, soberania de Deus, de modo que todos que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se, e diante dele exclamava: tu és o Filho de Deus. Presta atenção agora no versículo 12. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem a publicidade. Jesus não quer e não faz, ele não procura publicidade da manifestação do seu poder. Já observou isso? É muito interessante, principalmente no Evangelho de Marcos. E é muito interessante porque como isso vai na contramão do que acontece em muitos ministérios, igrejas,
que se gabam das expulsões de demônio, que se gabam das curas, que se gabam dos milagres que são realizados naquele local, naquele horário, por aquele líder espiritual. A propaganda, a publicidade, venham, venham. Jesus, ele expulsa demônios e diz aos demônios, calado. Mas os demônios sabem quem é Jesus, sabem quem é o Santo Deus, sim, mas vai ficar calado. Demônio é para fazer publicidade do Evangelho. Os homens que são curados, como aquele leproso, Jesus disse, não saia dizendo, ele desobedeceu a Jesus. Mas Jesus disse, não saia dizendo. A ponto que chegou uma situação que agora todos sabiam que era Jesus e o que eles faziam. Mas note, isso não aconteceu porque Jesus provocou, isso não aconteceu porque Jesus quis. E nós temos que aprender com isso. Às vezes uma simples oração que às vezes nós fazemos a respeito de alguém e de repente esse alguém ele é curado, né? Ou acontece de algumas outras vezes acontecer isso, que Deus na sua misericórdia atende a nossa oração, e logo que acontece, ou aquele que é curado vai dizer assim, olha, fulano orou por mim, a irmã tal orou por mim, e todo mundo começa agora a procurar irmão e irmã, e o pastor, e o missionário, e o seja mais lá quem for, para receber a oração forte. Ou então, essa mesma pessoa vai começar a testemunhar como uma marketing pessoal, né? Eu estava assim, eu orei por fulano e tal, e o fulano tal ficou curado. Eu orei assim e aconteceu isso. Irmãos, você não vai ver isso na vida de Jesus. Jesus realizava as obras de Deus com o poder de Deus, sendo ele o próprio Deus. Mas ele não precisava de publicidade de homens e nem de demônios para que o Evangelho se propagasse. E assim nós vemos esses aspectos na vida de Jesus enquanto a sua ação era exercida com autoridade, a semelhança do seu ensino. Era exercida no poder de Deus, independente da gravidade da enfermidade. Era exercido soberanamente, por quê? Porque diz o texto que ele curava a muitos, mas o fato é que ele cura, e por isso que nós vamos a ele. A sua ação, o seu poder em expulsar demônios, em curar enfermos, não era desassociado ao seu ensino. Em meio ao exercício do seu poder, expulsar demônios e curar enfermos, ele ensinava, e nós não podemos também não podemos desassociar isso. E nós vamos observar aqui, ou já vimos aqui, que essa ação de Jesus, ela é marcada pela não publicidade que ele deseja. Ele não quer que demônios façam propaganda dele e do seu ministério ou do seu poder. Diante dessas perspectivas, desses pontos que nós podemos ver na vida de Jesus, olhando a palavra que havia nos seus lábios e o poder da ação que havia nas suas mãos e nos seus lábios também, o que é que nós podemos aplicar para a nossa vida? Eu quero fazer aqui algumas aplicações. Primeiro, que se Jesus é nosso mestre, nosso exemplo, do qual nós devemos seguir, nós precisamos reproduzir esses aspectos do ensino e da ação de Jesus na nossa vida, na vida da igreja. Não adianta, irmãos, nós falarmos que Jesus é o mestre por excelência, que Jesus é o nosso líder, que Jesus é o nosso Senhor, se nós não obedecemos, se nós não seguimos os seus passos. Quantas igrejas, quantos pastores, quantos líderes, eles dizem que Jesus é o mestre, mas eles não fazem igual ao mestre. Como eu falei agora há pouco, eles gostam de publicidade, eles gostam de aparecer, eles gostam de ser reconhecidos. Observa que Jesus não dava trela para os demônios. Só há um momento em que Jesus conversa com um demônio. Só há um momento, para simplesmente mostrar que uma pessoa podia ser possuída por vários demônios e não por um só. Mas Jesus não ficava batendo papo com o demônio o tempo todo.
Veja como isso anda na contramão de quantas coisas a gente vê. Se Jesus é o nosso exemplo e ele tinha a mensagem como prioridade, porque ele veio para trazer essa mensagem de arrependimento e salvação ao pecador, quantas vezes nós estamos fazendo o contrário? A mensagem fica à margem do culto, fica à margem da vida da igreja, o ensino é desprezado, porque parece que essas coisas sobrenaturais empolgam muito mais. Quando Jesus disse assim, eu não vim para ficar expulsando demônio, apesar que ele expulsou demônio. Eu não vim para ficar curando enfermos, apesar que ele curou enfermos. Ele disse, eu não vim para ressuscitar mortos, apesar que ele ressuscitou mortos. Ele disse, eu vim pregar. Pregar o quê? O arrependimento para a salvação dos perdidos. Então, irmãos, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Segunda aplicação, tenhamos cuidado de não desassociarmos, de separarmos a palavra das ações e muito menos desprezar a palavra por causa da popularidade. Infelizmente, muitas pessoas acham que se eu focar na palavra do ensino, eu não posso pensar na manifestação sobrenatural do poder de Deus. Ou se eu pensar nas manifestações sobrenaturais de Deus, eu vou ter que desassociar da palavra. Não é verdade isso. Não é verdade. Jesus exercia o seu poder curando enfermos, expulsando demônios, e ele pregava. Ele pregava e exercia o seu poder. Nós precisamos entender isso. Uma igreja, ela precisa reconhecer que a prioridade da vida dela, como estava na vida de Jesus, precisa ser a palavra. Mas isso não significa que vamos usar isso como desculpa para não crermos nas manifestações poderosas de Deus. E pior ainda, irmãos, é muitas vezes desprezar a palavra de Deus para focar exclusivamente nas ações sobrenaturais que acontecem em determinadas comunidades, determinados grupos religiosos, ditos igrejas, ditos evangélicos, por causa da popularidade. Quantos pastores, infelizmente, quantos líderes têm deixado o ensino da palavra genuíno, fiel, como Jesus, para atender a popularidade, porque as pessoas querem ouvir outras coisas, porque as pessoas querem ver outras coisas. É interessante que na vida do ministério dos diáconos lá em Atos, né, vai nos dizer que eles vão lá para pregar o evangelho, e a multidão ouvia e via. Observou? Ouvia e via. Primeiro vem a palavra, depois nós vamos ver os milagres do Senhor. Quem prioriza a palavra, quem prioriza o ensino, quem prioriza a pregação fiel das Escrituras, verá sim também o poder de Deus. Terceira aplicação que nós podemos fazer aqui: priorizemos a mensagem do Evangelho, sem deixarmos de crer nas manifestações poderosas de Deus, como nós já acabamos de falar. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos ajude a olharmos para Jesus e seguirmos seu exemplo de palavra e ação. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer e te bendizer, porque a tua palavra sempre nos instrui. E te pedimos que o Senhor nos ajude a olhar para Jesus no que diz respeito à palavra e à ação, no que diz respeito à pregação da tua palavra e a manifestação do teu poder, e entender que há lugar para os dois, e que um não está desassociado do outro, e que nós devemos seguir o exemplo de Jesus naquilo que nós vimos nesta noite. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus, assim oramos e agradecemos. Amém.